Pensar e crer, um pensamento de Santo Tomás de Aquino, do ato de escolher, do mérito e do demérito em geral. Querido irmão, querida irmã, você que está no canal Pensar e Crer, nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre um pensamento de Santo Tomás de Aquino e hoje nós estamos na 26ª edição desta série, da qual nós iremos falar do ato de escolher, do mérito e do demérito em geral. Se você ainda não ouviu, não assistiu os vídeos anteriores, vos convido a ir à playlist desse canal e ali fazer a experiência de ouvir um pensamento de Santo Tomás de Aquino. Temos também no canal agora a primeira aula do canal falando do pensamento, pensamento certo, vida certa, pensamento errado, vida errada. Então, vos convido a fazer a experiência de ouvir, assistir, para cada vez mais ir formando a consciência e formando o pensamento de acordo com a sã doutrina da Santa Igreja e de acordo com o pensamento de um doutor da Igreja. E falando então do ato de escolher, do mérito e do demérito em geral, diz assim Santo Tomás de Aquino: o homem só pode dispor-se para alcançar, como recompensa, a visão beatífica unicamente por meio de seus atos. As ações que merecem tal recompensa são as ações virtuosas. As ações virtuosas são aquelas que a vontade humana executa, em conformidade com a vontade divina e sob o impulso da graça. Deve ser voluntário e, para isso, há de ser espontâneo e feito sob conhecimento de causa. Uma ação espontânea é aquela que a vontade executa por impulso próprio e isenta de violência e coação. O homem pode ser obrigado a executar atos contra sua vontade, por dois modos, por violência e por medo. Entendemos por violência toda força externa que impede o exercício voluntário dos membros ou os obriga a executar atos que a vontade recusa. O medo, por sua vez, é um movimento interior que, em determinadas circunstâncias e para evitar males que se consideram iminentes, arrasta a vontade a consentir no que, em outras circunstâncias, não consentiria. Portanto, os atos que são resultado da violência exterior são involuntários. Dizemos violência exterior, pois que também se chama violência o movimento interior da ira. No entanto, embora a ira e as paixões sejam violências causadas por movimentos interiores, são atos voluntários, ao menos que seja tão violenta que impeça o exercício da razão. Os atos praticados por medo também são voluntários, ainda que a eles se junte algo de involuntário, pois não podemos negar de todo o consentimento da vontade, ainda que faça com pesar e para evitar males maiores. O ato voluntário deve, no entanto, ser feito com conhecimento do fim, pois, se o indivíduo se engana no que há de fazer, o ato é involuntário, mas só é involuntário se o indivíduo, conhecendo o erro, não o executaria. Apesar do que fica dito, um ato ou omissão podem ser voluntários se o sujeito é culpado pela ignorância ou pelo erro. Chama-se a isso negligência culpável, que se dá quando o sujeito se recusa ou é negligente em aprender suas obrigações. Para apreciarmos a moralidade dos atos voluntários, é preciso se atentar às circunstâncias da pessoa, objeto, consequências, lugar, intenção, meios e o tempo. O que são as circunstâncias da pessoa? Ao caráter ou condição da pessoa, objeto e consequências, a realidade do ato, seus efeitos e consequências. Lugar, o lugar da ação. Intenção,
ao fim ou objetivo que se propõe o operante. Meios, aos meios e auxílios que utiliza. Tempo, ao tempo que a executa. A mais importante é a quarta, ou seja, o fim ou objetivo do operante. Todos os atos voluntários procedem da vontade e o valor dos atos humanos e sua virtude tem raízes exclusivamente na faculdade da vontade. Dentre os atos da faculdade da vontade, o mais importante e o que carrega mais responsabilidade é o ato de escolher, ou o ato de eleição, pois, mediante a eleição, a vontade com conhecimento de causa e prévia análise adere a um bem determinado que, desde logo, aceita e ao qual trata de apropriar-se, dando a ele preferência. Assim, a eleição é um ato de livre arbítrio. Logo, os atos humanos têm seu caráter moral e valor para alcançar as bem-aventuranças determinados pelo ato de eleger. O ato de eleição se divide em boa e má. Diremos que é boa quando são bons e o objeto, a realidade do ato, seus efeitos e consequências, o fim, objetivo que se propõe o operante e as circunstâncias, o caráter da pessoa. A bondade do ato provém da reta razão. A reta razão é a razão humana que opera esclarecida com a luz divina, ou, ao menos, não lhe opõe obstáculos. Assim, para que um ato seja bom, virtuoso, é necessário que o objetivo seja conforme à reta razão, que esta lhe aprove o fim, e não oponha reparo às circunstâncias, caráter da pessoa. E ainda, se falta alguma das ditas condições, o ato deixa de ser bom e se converte, ainda que em graus distintos, em ato mau. Os atos maus chamam-se culpas ou pecados. Portanto, irmão e irmã, aqui nós vemos do ato de escolher, do mérito e do demérito em geral. Como que acontecem as escolhas da nossa vida. Portanto, reveja esse vídeo, escreva aquilo que foi falado, tem a legenda que você pode estar escrevendo, para que você possa compreender de forma correta o que esse pensamento de Santo Tomás está querendo nos dizer. No próximo vídeo nós iremos falar da educação do coração e as 11 paixões. Se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que outras pessoas possam ter um conhecimento de um pensamento de Santo Tomás e quem compartilha, evangeliza. Deus abençoe e um forte abraço.